Groot é um alienígena que foi nomeado pela raça dos Krees como Colosso Floral, uma raça que acreditavam, né, que estava extinta no universo, e ela é uma raça também pertencente ao planeta X. Esse planeta X é dividido por dois tipos de seres, os chamados de companheiros de muda, ou seja, outros, né, colossos florais, né, e os mamíferos de manutenção. Essa última raça sofria preconceito pelos florais, mas o Groot se dava melhor com eles do que os próprios da sua espécie, o que explica muito da sua relação com o Rocket Raccoon. Eventualmente, ele presenciou um da sua própria raça, né, maltratar um mamífero e prender um humano para estudos. Groot então o matou, cara, para protegê-los, e foi expulso do planeta X pelos mestres da árvore. Após explorar a galáxia, ele foi encontrado pelos Kree, onde foi preso e compartilhou cela com o Rocket Raccoon, que eu acabei de mencionar. Nos quadrinhos existem duas origens do Groot, né? Essa que eu contei é uma delas, a outra é que o planeta do Groot foi invadido, destruído, né, pela raça dos Krees. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu conto essa triste história do Groot. Mais tarde então, Groot foi designado a uma missão junto ao Rocket, liderada pelo Senhor das Estrelas, para destruir a Falange, e tinha outros personagens ali também que se uniram a eles na luta e formaram assim os Guardiões da Galáxia. Algumas informações sobre o Groot. Groot, apesar de ser basicamente uma planta, ele é do sexo masculino e conta com 7 metros de altura, podendo também alterar, né, essa altura dele à vontade. Além disso, ele pesa cerca de 3 toneladas. Os seus olhos são meio amarelados ali, meio madeira. Ele é marrom, né, cor de árvore, e não possui cabelo. Ele também é completamente composto de madeira densa com uma casca resistente e também projeções semelhantes a galhos por todo o seu corpo. Fisiologia. Como eu mencionei no começo, o Groot faz parte da raça Colosso Floral, uma espécie de plantas humanoides que tem diversos poderes relacionados a plantas, a flora, né, e também a alteração da própria biologia. Um dos principais poderes do Groot, dessa raça, inclusive que até mesmo é mais lembrado quando a gente assiste ali os filmes da Marvel, é o seu fator de cura, cara, seu poder de regeneração. Assim como outros da sua raça, Groot pode voltar à vida se apenas um único galho dentre o seu corpo sobreviver e depois, né, pegarem esse galho e plantar. Assim ele volta a nascer. Isso inclusive ocorreu no final do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia e também nos quadrinhos na primeira missão com o Senhor das Estrelas, né, e o Rocket. Então a cena do filme foi na verdade uma referência a esse acontecimento dos quadrinhos. Amantes já explicou que esse poder do Groot vem do fato dele ser uma forma de vida da flora. Mesmo que o seu corpo maior seja destruído, um ramo, um simples raminho, né, com o tempo pode se regenerar em um corpo maior. É claro que ele também pode se regenerar, mesmo que apenas algumas partes, né, do seu corpo ali sejam cortadas ou destruídas. Caso seus braços ou pernas sejam arrancadas, ele pode se regenerar à vontade com muita velocidade. Inclusive lá no filme a gente viu, né, ele pegando lá o Stormbreaker, que não tinha uma bainha, ele mesmo fez o galho, parte de segurar do Stormbreaker, e cortou o braço dele. Outro detalhe sobre o corpo do Groot, né, é que o Groot não sente dor, ou pelo menos não aparenta, até porque ele mesmo já cortou partes do seu corpo, né, pra ficarem mais afiadas, como estacas, e fez isso sem nenhum problema. Na verdade, em vários momentos dos quadrinhos, até mesmo nos filmes, né, enquanto ele conversava com outras pessoas de boa, ele ia lá, cortava parte dos seus braços, né, dos seus membros. Assim como ele fez também, né, nessa ocasião que eu comentei, pra ele estar criando o Stormbreaker, né, o novo machado do Thor. E lembra quando eu disse que os números de peso e altura do Groot podem ser alterados à vontade? Isso porque ele pode aumentar e diminuir de tamanho a hora que ele quiser. Ele faz isso estendendo a madeira do próprio corpo e depois retornando, né, à forma original, podendo ficar dezenas de vezes maior do que um humano comum. E apesar do Groot ser feito de madeira, né, um material que claramente não é muito resistente, ele tem uma certa invulnerabilidade, né, mas bem limitada, obviamente. Groot pode aguentar sem muitas preocupações tiros de armas de fogo e lasers convencionais, né, usados ali pelos seus inimigos no espaço, o que é muito útil para a equipe dos Guardiões da Galáxia, já que o Groot pode fornecer barreiras, escudos para sua equipe usando da madeira ali ao seu redor, estendendo, né, o seu próprio corpo. Ele também já sobreviveu ao cair da órbita de um planeta aleatório, né, no espaço. Já aguentou golpes do Gladiador, do Thor e até mesmo golpes de um Thanos enfraquecido, mas ainda era o Thanos. Groot também, né, ele pode controlar o ambiente ao seu redor e ele conta com uma poderosa clerocinese, ou seja, o poder de controlar as plantas. Um poder que não é tão frequentemente no universo da Marvel. Isso se aplica não só a plantas externas, mas também como plantas geradas pelo seu próprio corpo. Então ele pode fazer coisas como se dividir em vários clones em miniatura e controlar cada um desses clones. Groot também conta com uma super força
considerável e geralmente é o segundo mais forte dos Guardiões da Galáxia, atrás apenas do Drax, né? Principalmente o Drax clássico dos quadrinhos, que era muito forte. Destruir prédios e veículos não é nem um pouco difícil para o Groot, além dele também já ter encarado seres como o próprio Gladiador e o Adam Warlock, apesar de estar bem abaixo dos dois. A sua velocidade de deslocamento não é nada fora do comum, porém a sua velocidade de reação é. Ele foi capaz de se recuperar de uma onda de choque que havia sofrido, cara, e ainda conseguiu agarrar o Adam Magnus, né, em movimento. Isso porque o Adam estava reagindo a balas alguns momentos antes. Então Groot se provou mais rápido até mesmo do que balas, né, seu tempo de reação. Por fim, Groot também é extremamente inteligente, apesar de não parecer graças aos filmes da Marvel. Eu acho que dizer que o Groot é apenas inteligente chega a ser ofensivo. Groot é um gênio por completo, no nível assim de grandes mentes do universo dos quadrinhos da Marvel. Um bom exemplo disso que eu posso dar aqui é o fato, né, de que ele ajudou a criar um dispositivo que poderia descriar a realidade de algumas criaturas do Câncerverso, isso nos quadrinhos, né, chamado ali de ciclo da retroalimentação relativística, né, um bagulho nível Einstein. Ele recebeu a melhor educação dos mestres das árvores no seu planeta e tem também uma tremenda compreensão de engenharia. Agora vamos então falar de algumas das suas fraquezas. Assim como quase todo personagem, o Groot também apresenta algumas fraquezas que são comuns ali para a espécie dele como um todo. Uma dessas suas vulnerabilidades, é claro, que é o fogo, na qual ele tem certa resistência, mas é algo que o personagem evita. Inclusive tem várias histórias que o Groot precisa crescer dos seus galhos e se regenerar continuamente, né, enquanto pega fogo para sobreviver e salvar os seus aliados. Outra fraqueza é a sua barreira linguística, onde todos apenas entendem ele dizer eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Não! O que até mesmo faz as pessoas acreditarem que ele é limitado apenas a dizer isso, né? É limitado até mesmo intelectualmente, porém não é o caso. Ele até mesmo precisa ficar constantemente carregando um tradutor universal para se comunicar normalmente, algo que acontece muito nos quadrinhos e não foi passado para os filmes. Porém, apesar dele ficar falando eu sou Groot, não quer dizer que ele não tá falando outras coisas, né? O jeito que ele fala, o tom, é uma língua, a língua dos Groots. Inclusive nos filmes, o Thor sabia falar a língua do Groot. Uma outra limitação que eu posso citar aqui são ambientes congelados, locais onde plantas não crescem ou crescem com muita dificuldade. E como vocês viram ao longo do vídeo, essa é uma das suas principais capacidades. Então ele ficaria sem uma das suas melhores armas, né? Dependendo do local que ele esteja. Vamos falar então de algumas armas e acessórios. Apesar do Groot ser extremamente poderoso para os padrões de um personagem peso médio, ele não conta apenas com seu poder natural para suas lutas. O Groot, assim como todos os membros dos Guardiões da Galáxia, utilizam de diversos armamentos e gadgets durante os seus combates. Ele inclusive é um dos mais letais nesse quesito, já que assim como nos filmes ele pode estender o seu corpo para usar mais e mais armas de uma única vez, e também pode esconder granadas por todo o seu corpo. O Groot é um personagem muito interessante, eu tenho certeza que veremos ele em mais e mais filmes aí do MCU. E se você gostou desse vídeo, não esquece do like e de se inscrever. Até o próximo, hein? Valeu!